Glória a Deus, amém, igreja? Amém. Eita, tá com ego de pregador? Vocês estão bem, igreja? Amém. Quem está feliz aí, dá uma glória aí. Glória a Deus. Amém? Creio que Deus tem uma palavra para nós hoje, poderosa. Antes de mais nada, quem trouxe Bíblia aí? Cadê os Cids? Com as Bíblias top? Mostra aí, pô, faz assim, ó. Glória. Ih, só dois, filho. Amém? Se você pode, já pega a sua Bíblia aí, seja ela física, seja ela pelo celular. Já abre aí em Romanos capítulo 8. Glória. Vai. Tem 4 versos aí que nós vamos estar lendo, amém? O 26, 27, 28, 29 e o 30, não é 4 não, é 5. Vamos ler, amado, antes de começar? Romanos 8, capítulo 8, verso 26 ao 30. A minha Bíblia aqui, ela tem um subtítulo que fala assim: a intercessão do Espírito Santo. Oh, glória! Quem ama o Espírito Santo aí? Amém. Diz assim, vamos ler. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eita glória! E aquele que soma os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também o chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E ao que justificou, a esses também glorificou. Amém? Ontem eu estava meditando para a palavra de hoje, né? Comecei a analisar algumas coisas que passaram por essa semana. Confesso que o verso e o sermão que eu tinha era outro. Mas Deus começou a falar alguns a respeito do meu coração esses dias. Principalmente por eu ter passado, acho que muitos aqui também, por aquela semana a qual a palavra diz que é os dias maus. Os dias que você tem mais guerra, o dia que as coisas, quando ela tinha mais facilidade de acontecer, começa a ter mais problemas, mais dificuldade, parece que as coisas estão emboscadas. E aí nesse exato momento começam a aparecer as dificuldades, onde muitos são reprovados, né? A Bíblia diz o quê? É um verso que sempre me ajuda nesses momentos. Fiquem felizes quando passarem por provações, pois a provação é a prova da vossa fé. Aleluia. Tem uma letra de um rap que eu gosto de ouvir que ele fala que os meus passos determinam aquilo que eu creio. É muito forte porque essa frase é a palavra de Deus, né? A gente fala que crê, mas o que vai determinar que nós cremos é o que nós realizamos. Por isso que Tiago ele fala: mostra tua fé que eu te mostro as minhas obras. Então é nesses exatos momentos de tribulação e dificuldade que Deus vai saber se a sua fé é verdadeira ou não. Então, quando você estiver passando por dificuldade, creia que o nosso Senhor Jesus está te observando para saber se de fato, quando nós abrimos nossa boca para falar que nós só queremos a presença dEle, Ele quer ver se isso é realidade ou não, né? Porque muitas vezes nós vemos na palavra de Deus, Jesus ele corrigindo os fariseus e falando: vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por mais que é necessário eu e você adorarmos aí com cânticos, com palavras,
A adoração não é uma música em nenhum momento. A adoração é um estilo de vida. Aleluia. Então, quando nós vamos aqui adorar o Senhor, não se torna simplesmente o que sai dos nossos lábios, mas sim o que está no nosso coração. E o momento de maior dificuldade de perseverar, porque eu não estou falando para você que é fácil, mas nós precisamos perseverar naquilo que nós queremos, né? E esses são os momentos mais difíceis. E aí eu tava, acho que foi ontem, anteontem, eu queria fazer, eu não sou muito bom de edição de vídeo não, nem esse negócio de TikTok aí, mas eu vou fazer um vídeo aí para publicar lá no Instagram, para a igreja. E aí eu queria fazer um vídeo com todas as ações da igreja, né? Eu tava me maravilhando, né, com essa igreja maravilhosa, cheia de coisa ao mesmo tempo, é futebol, é jovens, é adolescente, é criança, é célula, é Fahrenheit. E aí eu queria nesse vídeo apresentar cada momento ali, né, que nós estamos vivendo esses dias. E eu confesso que quando eu comecei a olhar o vídeo do futebol, da galera orando lá, meu coração queimou. E aí eu comecei a meditar um pouco com a questão, por exemplo, do futebol. Algo que eu vi esses dias, né? Quando chega quinta-feira, amados, quem é de futebol sabe, né? Tem dia que você, hoje eu vou jogar muito, né? Eu, por exemplo, sou goleiro, não, hoje eu vou fechar, mano, hoje eu estou inspirado. Aí eu chego lá, meu Deus do céu, os dias que parece que eu estou inspirado é os piores. É o dia que eu tomo frango, né? O último quinta-feira foi embaçado, né, Leandro? Tomei um frango, porque aquele dia eu estava tão inspirado que eu falei, hoje eu vou destruir. E aí comecei a analisar, é os dias que eu estou mais assim tranquilo, é o dia que você vai jogar bem e tal. E a vida ela é assim, né? A gente coloca expectativas muitas vezes de vitória. Eu vou conseguir uma promoção, já está garantida. Eu até comentei com o irmão Marcos quarta-feira aqui, né? Que quando eu fui mandado embora pelo trampo, eu trabalhava mais de 8 anos na empresa, eu me senti bam lá, tipo, eu era o cara, o mais novo, né? Com pouco tempo de empresa já era pleno ar, já estava entre os demais lá, me sentia, né? E uma vez o profeta falou assim, ó, eu vi você ser mandado embora. E eu ri na cara dele, eu falei, isso aí é meio impossível, mais fácil eu sair do que ser mandado embora, porque eu me achava bam. E é assim, amigo, a gente põe expectativa de muitas vezes de vitória, e a vitória não é certa, é ou não é? Muitas vezes a gente quer ganhar, a gente quer fazer algo e de repente a gente se depara com uma derrota. E eu queria começar essa mensagem dizendo isso para você. A Bíblia diz, né, que em Cristo eu e você somos mais que vencedores. Então quem é filho de Deus, a derrota não passa pela mente, pela cabeça. Se nós estamos em Cristo, quem está em Cristo, o destino dele é vitória. Aleluia. Só que a vitória nos dias de hoje ela está distorcida. Porque as pessoas acham, muitos homens de Deus acham que a vitória está relacionada, por exemplo, à sua área financeira. Se você não prospera, existe algo de errado sobre você, talvez você não é obediente, e filhos de Deus prosperam, talvez. Filhos de Deus, a vitória é ser bom, bem-sucedido financeiramente. Só que a nossa vitória em Cristo é a salvação. Aleluia. E quando nós estamos em Cristo, Ele nunca nos falou que nós não iríamos passar por dificuldades. Pelo contrário, irmãos, os dias de luta são os dias mais importantes da sua vida. É os dias que você pode aprender, evoluir, crescer e ver coisas que ninguém jamais viu. Aleluia. O pastor já pregou esses dias os 3 ventos, quem lembra? Amém. O vento que vem por permissão de Deus, que é o vento de Pedro, estava em obediência, e o vento veio contrário. O vento, por causa da desobediência, Jonas desobedeceu e veio uma tempestade. E o vento que vem para paralisar, que é o inimigo, que é o vento que a Bíblia diz que Jesus acalmou. Só que o que mais me chama a atenção é o vento de Pedro, porque foi no vento contrário que ele andou sobre as águas. Aleluia. Então por isso eu reafirmo, os dias difíceis, os dias maus, os piores dias que você está enfrentando, podem ser os melhores dias da sua vida. Amém? Amém. E como eu disse, os valores aí fora está invertido. Quando nós vemos os pregadores coaches, os mais famosos, como diz a pastora Gleice, eu não conheço nenhum que preste. Deve ter algum, né? Não vamos generalizar. Eu ainda não conheci. Se você conhece, me apresente. Mas nós vemos muita ministração para o homem, né, pastor? Você é forte, você consegue, você é um cara, vai dar certo.
E quando nós nos deparamos com a Bíblia, ela diz que nós não somos fortes, nós somos fracos. A única galera que eu vejo que a Bíblia ela menciona um pouco sobre força é os jovens. Cadê os jovens? Eu sou jovem. Os cabelos meus aqui é luz, amado. Eu fiz um cabeleireiro, entendeu? Isso aqui não tem nada a ver com velhice, não. Nem eu tenho ruga, pô. Né? Mas a Bíblia ela fala, né? Eu escolhi vocês, jovens, porque vocês são fortes. Mas a mesma palavra também menciona os jovens lá em Isaías 40, dizendo que até os jovens, os fortes, se cansam, tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão, e voarão com asas como águia. Oh, glória! Até você, jovem, se cansa. E é justamente sobre o cansaço que eu queria falar hoje. Talvez você entrou aqui sorrindo, mandar falar, abraço seu irmão, você foi lá todo felizão, mas só Deus sabe como é que você está por dentro. Esses dias eu postei um verso que está no 2 Coríntios capítulo 4, que Paulo, quando eu aprendi o que nós vamos ministrar hoje aqui, eu entendi que Paulo ele fala, embora o nosso exterior esteja abatido, o nosso interior está se renovando dia após dia. Talvez você está numa situação contrária hoje. O seu exterior está uma beleza, mas o seu interior só você e Deus sabe. E o Senhor Jesus vai mudar essa situação hoje, você crê? Amém. Vou dar uma dica para o pastor antigo. Olha para o seu irmão doutorado e fala: Jesus vai mudar essa situação hoje. Isso aí é quem dá breia, né? Dá breia, né? Dá glória para ele aí. Oh, glória. Então, amados, o primeiro verso ele diz o que para nós? 26. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Então, um verso, só um minutinho. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro verso, Paulo ele está escrevendo essa carta aos Romanos e ele deixa bem claro que nós somos fracos. Eu e você, o irmão que está do seu lado, o pastor Williams, o pastor Denilton, as mulheres aí que são fortes, mas Paulo ele deixa bem claro que nós somos fracos. Mas o melhor de tudo é que a Bíblia começa dizendo o quê? Da mesma forma, da mesma maneira, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Aleluia. Fraqueza, amados, ela tem a ver com limitações. Quando eu digo que você é fraco, eu estou te dizendo que, por mais como a Bíblia diz que o jovem é forte, chega um momento que existe a limitação dele. Isaías 40 diz, né? Até os jovens se cansam. Quer dizer o que? Eles têm mais força que os demais, mas chega um momento que chega o limite deles. E você tem esses limites. Eu queria citar aqui alguns dos limites em nós. Quais são as nossas fraquezas? Primeiro, eu vivi isso esses dias, fraqueza física. Eu pensei que dava para ser o super-homem, mas não dá não. Por mais que ele renova nossas forças, mas a gente chega no limite. Ontem eu com minha esposa por trás, andando pra caramba. E aí, no outro dia, tava só o bagaço. E eu vi o quanto eu sou fraco. Ainda mais fora de forma, né? Fica mais difícil. Então eu e você temos limitações físicas. Nós podemos falar sobre pecados físicos. Existem coisas aí que você tem que lutar, porque o seu físico pede. E você sabe que isso é contra Deus. E se você se render a isso, você vai ver que você está pecando contra o Senhor. É uma fraqueza. Nos dias maus eu tenho convicção que isso é uma coisa que pode te afetar. Outra fraqueza que nós estamos vivendo muito nos dias de hoje, que é a fraqueza emocional. Quantos aí entram naquele caso que é um mal nos dias de hoje, que é a dependência emocional? Quantas pessoas só conseguem viver bem se ela tiver um namorado? Quantas pessoas acham que a solução da sua vida é encontrar um namorado? Os jovens aí, eu tô ligado que é assim.
Tô tão triste, quer tanto namorar, né? Que adulto que não passou por essa fase aí, né? Eu já peguei já e falei assim, sentar no gabinete com ele e tá tudo bem, mas não tá bem, eu não tô bem. Eu acho que se eu namorar vai ser melhor pra mim, eu vou ter uma pessoa do meu lado e tal. Não, agora não. É assim que funciona, pastor. Vai orar, vai ficar pronto, vai virar homem de verdade, aí você pensa em namorar. Ainda mais uns varões que tem filha aí, né? A minha tá pequena ainda, mas eu tô de olho já, desde pequeno. Então, às vezes, nós temos as nossas fraquezas emocionais e nós achamos que podemos lidar com elas, né? Não, me resolver isso aqui é só fazer isso. Infelizmente, quantos estão fracos emocionalmente se deparam com a depressão? Alguns sabem aqui, eu trabalho com um aplicativo e a frase que está no meu biografia lá, né, é a seguinte frase: suicídio não é solução. Porque no momento de fraqueza a gente pensa que nós conseguimos resolver as coisas. E infelizmente muitos que estão neste momento agora, depressivos, acham que vai resolver a situação tirando a própria vida. É ou não é? Outra fraqueza espiritual, né? A Bíblia diz que em nós existe uma guerra eterna. Se você não sabe, eu vou te falar que é a guerra entre a carne e o espírito. Seu espírito quer buscar Deus, sua carne quer buscar dinheiro, quer buscar Netflix, quer buscar futebol. Normal, a Bíblia diz que é uma guerra. E é a nossa fraqueza. Porque quando nós alimentamos mais a nossa carne, o nosso espírito fica fraco. A Bíblia diz no livro de... Esqueci. Vai ser revisando o que você vai achar. Que o preguiçoso ele logo morrerá de fome. Provérbios. Ô jovens, você tem que me ajudar. O provérbio dos jovens. Tá vendo como botou velho? Esqueci o nome de provérbios. E assim também é a nossa vida, a carne e o espírito. Se nós não alimentarmos o nosso espírito, logo ele morrerá de fome. Oh glória! Então quando nós alimentamos mais a nossa carne, as coisas carnais, as coisas dessa terra, nosso espírito fica fraco. E é uma fraqueza. Então você consegue reparar o quanto você é fraco? Talvez você está no TikTok e no Instagram e viu um monte de gente falar que você é forte, que você é forte, que você é forte. Hoje você entrou aqui para, infelizmente, eu te falar que você é fraco. E sabe o que é o mais interessante disso? É que Paulo ele nos mostra que nós somos fracos, mas ele nos mostra também que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Sabe, diante de tanta fraqueza que nós somos, tão fracos que nós somos, Deus ele nos olha e não nos descarta. Aleluia, Jesus. Ele nos ajuda. Ele nos auxilia. Quantas vezes você, no seu momento de maior fraqueza, procurou achar soluções da sua maneira? Eu quero te dizer hoje que existe um Deus que está olhando para você e quer te ajudar nos momentos de mais dificuldades. Aleluia, Jesus. Por isso que nós devemos clamar a Ele. Quando a Bíblia diz: olhei para o alto, de onde virá o meu socorro? Quer dizer o que ele está falando, o salmista? Quando eu estiver na minha pior dificuldade, nas minhas fraquezas, para onde eu devo pedir socorro? Quem Paulo cita aqui? Da mesma maneira, também o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Aleluia. Então hoje você vai sair daqui com isso na sua mente. Quando eu estiver nos meus piores dias, por mais que eu sei que o Kelvin é uma bênção, eu posso mandar mensagem para ele orar por mim, eu sei que ele vai orar. Por mais que eu possa ligar para o pastor, mas o que vai envolver tudo isso é o Espírito Santo. Aleluia. E eu estou aqui para te dizer que ele não vai te abandonar. Glória a Deus. Amém? Ele nos ajuda na nossa fraqueza. E como é importante quando é citada a palavra ajuda. Porque deixa bem claro, amados, que a vida não é fácil.
próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vocês também vencerão. Por que nós vamos vencer? Porque nós temos o Espírito Santo. Aleluia. Não é porque você é bom, não é porque você é forte, é porque eu creio que a partir de hoje, nas dificuldades, nós vamos clamar aquele que nos ajuda. Aleluia. E quando se refere à ajuda, está falando, a vida não é fácil. É como se Paulo estivesse dizendo que a vida é um fardo que vai chegar uma hora que você não vai conseguir carregar. E é por isso que Jesus Cristo, em uma das suas primeiras ministrações, ele fala: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Aleluia! Essa é a proposta de Jesus. Ele está dizendo para você: eu estou aqui para te ajudar e aliviar esse fardo. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas. Aleluia. Eu queria colocar um ponto aqui, obrigado, agora. Que nós estamos ali, agora identificamos a nossa fraqueza. Eu creio que você aí no seu banquinho já conseguiu, né, alguma coisa que foi falada que você identificou, tenho certeza. Talvez você é como eu, é fraco em todas as áreas, física, emocional e espiritual. Ou talvez você se deparou ali com esses dias ter vivido uma fraqueza emocional. Mas eu queria trazer um ponto que é falado na palavra também, que Paulo nos explica no que consiste a nossa fraqueza. Olha o que ele fala no 26b, né, continuando, né? Vamos ver, né? Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Por quê? Porque não sabemos orar como convém. Paulo está dizendo que eu e você não sabemos orar. Você sabia disso? Às vezes tem uns irmãos que falam assim: eu queria aprender a orar, porque eu vejo os irmãos falando aí, benigníssimo, maravilhoso, Deus Todo-Poderoso. E aí ele não sei orar. Eu falei: nem eu sei orar, mano. Se não é o Espírito Santo. E aí o Paulo vai falar que nós não sabemos orar como convém. Na verdade, nós não sabemos pedir aquilo que precisamos. Eu olho para minha filha, estava falando essa palavra, eu lembrei da minha filha. Minha filha, de 10 pedidos que ela faz no dia, 9, ela está pedindo doce. Não, doce papai, doce papai. Não sabe pedir, porque ela não sabe que se ela comer doce o dia inteiro, ela vai perder os dentes. Então ela pede, insiste. Tem hora que eu dou um assim, ela acaba dando, mas a gente sabe que não é bom para ela. Ela está pedindo algo porque ela acha que é bom, porque é gostoso. E quantos de nós não estamos na mesma situação? Pedindo, porque a palavra diz: aquele que pede, receberá. Só que a Bíblia não está dizendo que nós vamos receber aquilo que pedimos. Ela diz que a gente vai receber, mas não cita que vamos receber aquilo que nós estamos pedindo. E eu comecei a lembrar, porque às vezes a Agnes fica pedindo doce, e a gente vai lá e dá outra coisa para ela às vezes. Então, o que está acontecendo quando você começa a pedir as coisas? Como a Bíblia diz, né? O Espírito Santo, ele vem e nos ajuda. Ele vê a nossa oração e ele fala: ele não precisa disso agora. Tem uma música que eu gosto muito, que ela é baseada no livro de Salmos, que diz, né: se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem conhece essa frase? O Hélio já pegou uma vez aqui dizendo que o contexto hebraico significa que se o Senhor é meu pastor, de nada eu sentirei falta. E aí essa canção ela diz assim: se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Então tem muita coisa que eu e você está pedindo, e o Senhor não concede. Está pedindo errado, como a palavra diz, nós não sabemos orar. Talvez, não é porque você não precisa, mas talvez não é o momento. Porque eu aprendi que até aquilo que é de Deus, no tempo errado, se torna um jugo. Então, quando nós, não estou falando que você tem que parar de pedir, não. Mas quando nós pedimos, vamos dizer assim, vamos ilustrar isso aqui.
Digamos que a sua oração é ter uma família, né? Cadê os homens aí que é solteiro? Levanta a mão aí. Não casou no papel. Cadê? Tem pouco, né? Ó, tem uns moleques novos aí, ó. Denão, em breve vai mudar essa situação, né? Mas aí você mais novo, eu falo isso porque assim, quando eu era jovem, eu sempre desejei ter uma família. Por mais que a minha família foi um pouco desestruturada, existiam alguns princípios que eu acreditava que era o meu desejo. Então talvez você está nessa situação, desejando uma família. Você está orando, né? Começa por onde? Pela esposa, né? Ou o esposo, eu, não é esposa, não é esposa, não é esposa. E aí Deus está olhando para você e diz, se eu der agora não vai dar. Sabe por quê? Porque você não está pronto. Você não está pronto para ser um esposo. Você não está pronto para ser uma esposa. E o que ele vai fazer? Ele não vai considerar o momento, mas ele vai começar a agir para te preparar para um dia receber isso. Então muitas vezes nós não vemos o agir de Deus no momento, mas existem coisas que estão acontecendo para que você esteja pronto para ver o agir de Deus. Quantos entenderam? Amém? Então a ideia não é que você pare de orar. Por mais que você está orando errado, continue orando. Porque existe o Espírito Santo, que a Bíblia diz o quê? Nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Sabe o que é interceder? É entrar no meio, tomar causa para si. Então quando você está ali orando e muitas vezes pedindo errado, a Bíblia diz que nesse exato momento o Espírito Santo ele intervém neste momento e começa a orar por mim e por você da maneira correta. Aleluia, Jesus! Quando a Bíblia diz gemidos inexprimíveis, é uma palavra profunda, porque demonstra, até eu notei aqui, ó, que realmente Deus está determinado em nos levar para um lugar, e esse lugar é a presença dele. Aleluia! Quando eu falei, eu estava vendo essa palavra, eu lembrei do pastor Denilton, porque quando ele começou a falar do estado e tal, aqui as primeiras palavras, não sei quantos vocês lembram, mas foi uma causa que ele viu, e ele falou que, pastor, precisa agir. E a frase que ele falou aqui em cima foi: eu ainda não sei a data, mas eu estou determinado de lá ajudar. Não foi, pastor? Então quando ele falou isso, eu olhei: faça chuva, faça sol, aquela estrada lá, o rio pode tomar conta. Se for ter que ir a nado, esse cara vai lá. É ou não é, pastor? Determinação. E aí nós vemos que o Espírito Santo, por citar que ele geme por mim e por você nas orações, é porque ele está determinado que eu e você entre no caminho de Cristo, de Deus, de vida eterna. Porque gemidos inexprimíveis, olha o que a palavra diz. É uma oração que não tem palavras, porque para você imaginar uma pessoa numa agonia como esta, não existe palavras. Você já viu alguém gemer de dor? Só sai um ai, é ou não é? Nem consegue nem falar. E essa é a forma que o Espírito Santo olha por você. Então realmente, de fato, ele está determinado para que você seja como Cristo. E aí no 27, ele diz assim, após ele falar que é dessa forma que o Espírito Santo ele intercede por nós, ele diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, que é eu e você, amém? De acordo com a vontade de Deus. Então, além de ser uma oração que ele se dedica ao máximo por mim e por você, é uma oração eficaz, porque ele sabe de fato o que eu e você precisa. Aleluia! Nós estamos falando sobre o Espírito Santo aqui, e a Bíblia diz que o Espírito Santo ele conhece a profundeza do coração do Pai. A Bíblia diz a palavra esquadrinhar. O Espírito Santo esquadrinha as profundezas do coração do Pai. Então ele sabe o que é o melhor para mim e para você. Ele sabe qual é o plano, por ser uma trindade. Ele sabe o que está no coração do Pai. Ele sabe o que você precisa. Então ele vai nos mover de fato para aquilo que nós realmente precisamos.
Aleluia, Jesus. E depois de você entender isso, todos agora sabem que quando você estiver fraco, existe alguém por você, amém? Quando você estiver no seu pior momento, existe alguém por você. Aleluia. Quando você estiver orando, muitas vezes não sabendo o que dizer, existe alguém que está orando por você. Usando e fazendo das palavras dele a sua, para que você se achegue naquilo que você precisa chegar. Aleluia. Então, sabendo disso, agora, nós vamos para o Romanos 8:28, onde Paulo fala o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, depois de Paulo citar o papel do Espírito Santo em nossas vidas, ele fala agora que sabemos, essa palavra que ele usa. Ele não fala, eu acho, talvez, pode ser que todas as coisas, não, ele fala, sabemos que tudo o que acontece coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Quantos amam a Deus aqui neste lugar? Aleluia. Eu não sei você, mas às vezes eu pego e falo, Deus, será que realmente eu te amo? Porque eu não sei você, mas amar não é simplesmente falar eu te amo, né? A gente comentou isso aí esses dias, que a própria palavra diz, né? João falou, filhinhos, não amei somente de palavras, mas sim de ação e verdade. Então, como a fé, né, se os passos que eu dou determinam aquilo que eu creio, assim também é o amor. A forma que você trata as coisas e age determina se o amor é verdadeiro ou não. Então fale com a sua esposa, fale com seu pai, com sua mãe, eu te amo. É muito bom você falar essas palavras de carinho, mas não fique somente nas palavras. Haja, escolha amar, porque muitas vezes foi citado aqui que o amor não é um sentimento, o amor não é paixão, o amor é escolha. As nossas escolhas vão determinar se de fato eu e você amamos, e assim também é a Deus. O que vai determinar se eu amo a Deus de verdade? É as minhas escolhas. Aleluia. E hoje você escolheu estar aqui na casa dele. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então ele está falando todas as coisas. Volto ao começo da mensagem. Todas as coisas significa todas as coisas. E eu coloco um comentário em cima disso. Principalmente as coisas ruins, os dias maus, os dias de tristeza, os dias de tribulação, os dias de fraqueza. Aleluia. Paulo um dia ele percebeu isso. E ele falou, eu orei a Deus para que tirasse de mim esse espinho na carne por 3 vezes. E eu ouvi a voz do Senhor dizendo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Aleluia. Por isso me orgulho na minha fraqueza, porque quando estou fraco, aí é que estou forte. Aleluia. Os dias de fraqueza são os melhores, e eles cooperam para o seu bem. Obrigado, Jesus. E aí ele fala, né? Eu coloquei alguns pontos aqui sobre todas, né? Porque assim, eu acho que a situação mais difícil nos dias ruins é não entender por que Deus está acontecendo isso. Eu acho que a oração que Deus mais ouve nos dias ruins. Por que eu estou passando por isso, né? Eu estou fazendo tudo certo e né, mudei e tal. Por que Deus? Porque eu. E assim é o processo de Deus, sabe por quê? É nessas horas que Deus fica em silêncio. Quem já aí passou por o silêncio de Deus? Mas que você ora e você não dá uma resposta, e por que está acontecendo isso? Vale a pena, Senhor, mesmo continuar? E ele fica em silêncio. Eu passei por esses dias. Por que, Deus? Eu não fiz da maneira que era para fazer? Por que está acontecendo isso? Então você não entende. Eu até falei para o irmão Márcio. Irmão Marcos, desculpa, o irmão Márcio está ali. O irmão Marcos estava aqui quarta-feira, estava batendo papo. Eu estava comentando uma situação minha, né, que eu passei uma vez, onde o apóstolo Tiago me tirou das funções ali no momento que eu mais estava bem. A gente foi treinado por ele, sabe como ele fazia isso, né? No momento mais assim de
espiritual lá estava voando e fui tirado tudo. E eu fiquei, por quê, né, mano? E hoje eu entendo que até se ele me explicasse, eu não ia entender. Então tem coisas, amados, que Deus vai ficar em silêncio mesmo. Você tem que entender, você tem que perseverar. A palavra de Deus para nossas vidas é perseverar. Mateus 14, se eu não me engano, aquele que perseverar será salvo. Aquele que perseverar, lá em Apocalipse também fala, aquele que perseverar, ou aquele que continuar, receberá a coroa da vida. Aleluia. Tem outra frase também que diz: aquele que perseverar, o Senhor dará autoridade sobre as nações. Então está muito mais ligado ao perseverar do que entender. Quando ele fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós também entendemos que não é qualquer pessoa. Tem pessoas que não amam a Deus, então tudo não coopera para o bem dele. Mas os que amam de fato, é esse que Paulo fala. E se você está se perguntando, será que eu amo a Deus de fato? Tem um verso no livro de João, capítulo 14, verso 23, que responde a sua dúvida. Jesus fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aleluia. Sabe que você essa frase de guarda? Que é uma música. Quem conhece? Heloísa Rosa fez a canção, João capítulo 14, em canção. E ele fala que aquele que tem os meus mandamentos e guarda. O que é mandamento? É a palavra de Deus. Os guarda é que você vê a palavra, você lê, você ouve e você vive. Aleluia. Você guarda, a Bíblia diz o que lá no livro de Salmos? Eu guardei a tua palavra para não pecar contra ti, Senhor. Mais uma ferramenta para os dias maus, fraqueza, a palavra. Aleluia. Então ele diz que tem os meus mandamentos e eu guardo, esse é o que me ama. E ele continua com algo maravilhoso, dizendo assim: e será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Jesus está dizendo que além de dizer que você vai receber o amor do Pai, Ele também vai te amar e vai se manifestar a você. Por isso que eu amo aquele louvor do Alessandro Vilas Boas, quero conhecer Jesus. Eu amo aquele louvor. Por isso que eu ouço, eu lembro dessa palavra, eu começo a chorar porque ele fala: eu quero conhecer Jesus e ser achado dele. Aleluia. Então, amar a Deus está ligado ao quanto você ouve a sua palavra e você obedece. Como eu disse, amor é uma escolha. Então quando você escolhe obedecer a palavra, quem acha isso fácil? Levanta a mão. Que eu quero que você faça um curso para poder me inscrever, porque não é fácil. Se submeter a palavra, mas a palavra, a maioria das vezes que você vai pegar ela vai vir contra o que você acredita, contra o que você acha que é certo, contra aquilo que você sempre achou que é certo. Você aprendeu com seus pais, com a sua família, com o mundo. É muito difícil você submeter a palavra, mas quando nós escolhemos isso, nós demonstramos amor a Cristo. E quando ele fala sobre manifestar, aí eu falo no verso da música, né? Quero conhecer Jesus e ser achado nele. É porque quando Jesus se manifesta a nós entendemos aquilo que nós devemos fazer aqui na terra. Aconteceu com Pedro. Jesus chamou Pedro: vem, vou te fazer pescador de homens. E aí de repente, quando Jesus é crucificado, ele retorna ali, está com Pedro ali. Naquele momento que ele fala: Pedro, me amas? É claro que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Apacentar ovelhas e pescar homens tem alguma coisa a ver, amados? Não muita, né? Pedro se encontrou em Cristo a partir desse momento. Aleluia. Entendeu qual é a sua missão, qual é o seu chamado e qual é o seu propósito de vida. Por isso que Romanos 12 diz: transformai-vos a vossa mente. Para quê? Experimenteis a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Não vos conformei com este século, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente.
Então, quando nós transformamos a nossa vida, a nossa forma de pensar, através da palavra de Deus, nós estamos demonstrando amor a Cristo e assim também experimentando a boa, perfeita e agradável vontade dele. Glória a Deus. É nesse momento que nós entendemos o que é e me revelarei amém, a Ele. Amados, eu não quero demorar muito, mas eu preciso falar isso aqui. Amém? Porque no começo eu falei, né? Às vezes os pregadores comuns estão aí dizendo que seu propósito é ser rico, é prosperar, isso, aquilo. E quando eu lembro disso, eu lembro de Jó. Porque, segundo a palavra, quem conhece a história de Jó aí? Amém. Todo mundo conhece, né? Você fala Jó e fala pro cara mais ímpio, ele sabe o que aconteceu. Né? Tem o cara ímpio falando, Senhor, me dê a paciência de Jó. É um bordão, né? Que já pegou no mundo inteiro, né? Ai. Mas o que aconteceu com Jó? Ele perdeu tudo, né? Quando você lembra da história, né? Perdeu os filhos. O homem que era íntegro. Tem visto os meus... Olha o que Deus falou. Tem visto meu servo Jó? Homem íntegro e reto nos seus caminhos. Irmão, seu coração queima por isso. Já pensou Deus falar isso a respeito de você? Tem visto meu servo Guilherme? Homem íntegro e reto nos seus caminhos. Tesouro no coração. Coração matemático. Ai, meu Deus do céu, eu me emociono por isso, sabia? Pensou Deus falar isso de mim, cara? Eu sei que não, mas eu vou chegar lá. E aí o cara que se dava até pelos filhos, perdeu finanças, perdeu os filhos. Graças a Deus que ele não perdeu a esposa. Acho que um dos melhores bens que ele tinha a esposa e Deus não tirou. Glória a Deus, né, amados? Quem quer casar aí, a Bíblia diz o quê? Mulher virtuosa, quem achará o seu valor excede aos de muitos rubis. Eita glória. Eu vi uma pesquisa esses dias, Jolie perguntou 14 vezes para Deus, por quê? Você está achando que você pergunta muito aí? Por que Deus? Por que Deus? Jolie perguntou só 14 vezes. E o mais interessante que eu gosto de trazer aqui para nós refletirmos, sabe o que é? É que quando Jó perseverou, mas que ele teve as suas dificuldades, se encontrou sozinho, porque até os amigos deles vieram e atrapalharam ele, né? Sozinho, doente. A Bíblia diz que Deus restaurou em dobro. É ou não é? Tudo que ele tinha. E quando eu vejo esse capítulo, em nenhum momento Jó se maravilha com a restauração financeira de Deus, familiar, emocional. Ele usa uma frase assim: bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Então ele começa a se maravilhar em Deus, porque quando ele começou a perguntar vários porquê, você vai ver no final que Deus começa a derramar o poder da sua grandeza sobre ele. E aí quando a Bíblia diz que tudo foi restaurado, a gente imagina que Jó ia falar assim: obrigado, Senhor, porque eu vejo que tu és grande, porque eu tenho agora o dobro que eu tinha. Ele não fala isso. Senhor, obrigado porque tu és grande, porque eu sei que valeu a pena perseverar nos dias maus, porque agora eu tenho o dobro da riqueza, eu tenho mais filhos, e minha esposa está firme comigo. Não. Sabe o que Jó ele se maravilha? Ele fala assim: Senhor, antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. O maior valor, amados, que você pode ter é de Cristo se revelar a nós. Isso é muito maior do que riqueza, isso é muito maior do que bênção. Se você segue a Deus, amados, porque você tem uma restauração financeira, amém, eu posso dizer que isso é uma consequência. Mas existe algo muito maior para você, que é Jesus Cristo. Aleluia! Foi por isso que Jó olhou e se maravilhou. Agora os meus olhos estão te vendo. Aleluia. E ainda existe algo mais para você. Para você continuar perseverando. Além de você poder viver a Cristo, existe algo que Ele vai te oferecer, que para mim é o maior milagre que você pode presenciar nessa terra. Ele continua assim. 29.
Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Aleluia. Então, além de nós podermos presenciar e ver a manifestação de Cristo, Ele tem algo muito maior para você, que é fazer você parecido com Ele. Aleluia. Pegar todo esse mal que você tem, que você possui, essa fraqueza, e através disso aperfeiçoar em você a vida dele. Aleluia. E fazer você uma pessoa melhor. Aleluia. Quem era você há 2, 3 anos atrás antes de conhecer a Cristo? Essa é a maior virtude que você pode enxergar, amados. Uma pessoa sendo transformada à imagem de Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado. Se olhar o pior aqui daqui, sabe? Talvez quando eu falo pior, vai consultar somente, sou eu. Não é? Quantas vezes, amados, aconteceu isso comigo? Eu entrava dentro da igreja, as pessoas não me cumprimentavam. Tinha um largador, careca, assembleia raiz, né? Amo muito aquela igreja, porque através de lá eu conheci Deus. Mas, como toda igreja imperfeita, tinha uns irmãos que não me abraçavam. Mas tinha um obreiro na porta. Aleluia. Quando me via, mano, o sorriso lá daqui é crescer. Por que esse cara tá tão feliz atrás de mim, mano? O que eu tenho, né? E o único que me abraçava, tal. Então o pior daquela época, hoje está cada vez mais parecido com Cristo. O maior valor que você podemos possuir é esse. Ter a oportunidade de ser transformado por Ele. Jesus salva, mas tá no meu carro, Jesus salva. Não importa quem você é, ou como você é ruim, ou como você é mau, Ele te alcança, Ele te salva. Não importa o lugar que você está, onde você está, o quão longe você pode se afastar de Deus. Existe um Deus que está olhando para você e o desejo é fazer um parecido contigo. É pegar as suas fraquezas, tirar o que tem de mais pior dentro de você e te fazer parecido com Ele. Não importa onde você andar ou pisar, tem um louvor que diz que o teu amor sempre me encontra. Obrigado, Jesus. Eu fui encontrado através da minha esposa que me convidou na escola para ir para a igreja. A minha mãe estava dentro de um bar, chapada, e uma mulher entrou lá dentro e falou de Cristo para ela. Então não importa onde você está, qual a situação e o problema que você está enfrentando, existe um Deus que pode mudar a sua situação, que pode te ajudar na sua pior fraqueza, no seu pior momento, e te fazer parecido com Ele. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Gostaria que você fechasse seus olhos. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Aleluia. Obrigado, Jesus. Consigo sentir o amor de Deus aqui neste lugar. Tu és maravilhoso, Jesus. Coloca a mão no seu coração agora. Eu não sei quais são as suas fraquezas. O que eu sei é que você tem fraquezas. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Começasse a orar, pedindo auxílio ao Espírito Santo. Como Jesus disse, eu irei ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Aleluia. Enviarei a vocês o Espírito Consolador. Obrigado, Jesus. Então eu quero te dizer que você não é órfão, você não está sozinho. Existe alguém que intercede por você. Santo Deus. Tu és lindo, Jesus. A Bíblia diz que quando nós cremos em Cristo, de imediato é nos dado o Espírito Santo. Aleluia. E através do Espírito Santo nós somos adotados como filho.
Então eu gostaria de convidar você, se você nunca declarou sua fé em Cristo, o Senhor escolheu este dia, esta hora, este momento, para que você erga sua mão e fale: eu entrego a minha vida para Jesus hoje. Aleluia. Eu quero esse Espírito Santo sobre mim, que me ajuda quando eu estou fraco. Eu quero esse Espírito Santo que me auxilia nos meus piores dias. Santo Deus. Eu quero esse Jesus que transforma, que pega o pior de mim e me transforma. Se você nunca desejou, talvez hoje é um dia, eu gostaria que você erguesse sua mão e dissesse: eu quero Jesus. Eu quero conhecer esse Deus. Sim, Jesus. Eu quero mudar. Eu quero ver a minha família mudando. Eu quero ver os meus pais mudando. Porque Ele diz: se você crê, será salvo não só você, mas tu e a sua casa. Aleluia. Santo Deus. Tu és maravilhoso. Meu Jesus. Tu és digno. Teu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Aleluia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Sim, Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Sim, Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Sim, eu quero conhecer. Eu quero te conhecer. E ser achado em ti. 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 Eu quero conhecer Jesus. Sim, Pai. Eu quero conhecer Jesus. Antes de encerrar, eu queria fazer uma última oração. Aleluia. Queria que você abraçasse alguém agora, para você orar por essa pessoa. Dê um abraço caloroso aí. Vamos lá, igreja. Deixa você Aleluia. usar a sua vida, vamos. Sai do seu lugar. Foi falado muito aqui a respeito de perseverança. E eu gostaria que você fizesse essa oração agora para essa pessoa. Aleluia. Que ela venha encontrar força no Espírito Santo. Esses dias eu estava vendo uma matéria sobre um lutador. Esse lutador, ele era
que mais se maravilhava neste homem era que ele apanhava muito e não caía. E quando ele batia, o adversário caía e ele ganhava a luta. Eu percebo que a vida em Cristo é assim. A vitória não é a respeito de quanto você bate e vence, mas em sim de quanto você consegue suportar. Aleluia. E o Senhor está dizendo para você, esse momento aí que você está passando vai cooperar para você, meu filho. Aleluia. Persevera. Essa dificuldade que você está passando, que você diz com as suas palavras, eu não aguento mais. O Senhor está dizendo, eu estou aqui para te ajudar. E isso vai cooperar para o seu bem. Persevera. Persevera, não mude os seus caminhos, não mude os seus pensamentos. Continue, porque o seu alvo é Jesus. E o Senhor está dizendo hoje para nós, persevere. Cheira, lavassa, nos dê força, Espírito Santo. Nos dê força nesses momentos. Dê força para a tua igreja, Jesus. Pois como está escrito, o Senhor é um Deus que não se cansa e nem se fadiga. O Senhor dá força ao que está cansado e desanimado. Por isso nós clamamos, Deus, derrama uma porção de força sobre a tua igreja, para nós continuarmos caminhando, porque o nosso alvo é a tua vontade, os teus propósitos, o seu chamado, aquilo para o qual o Senhor nos vocacionou. Nos ajude a perseverar, Jesus, nos teus ensinos, naquilo que a tua palavra tem nos mostrado, Jesus. Por mais que o mundo ande na contramão dos teus ensinos, nos ajude a perseverar na verdade. Nos ajude a perseverar em Jesus, o qual se diz o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho da vida.